agora, dando prosseguimento ao nosso simpósio, convidamos a professora Regina Mara Fischberg, da USP, para proferir a palestra Novas Tendências de Métodos em Ingestão Alimentar. Bom, de novo, bom dia a todos. E eu vou estar apresentando para vocês novas tendências na avaliação da ingestão alimentar. É um assunto muito amplo. Eu tentei pensar os pontos mais importantes de coisas que eu acho que vai ter que ter um esforço coletivo para o avanço desses itens, e talvez eu não vá tomar a hora toda, e eu acho que assim, a gente pode estar abrindo para conversas, para debate. Eu acho que as pessoas ficam um pouco envergonhadas, mas a disponibilidade disso. Bom, vocês já ouviram, vamos falar, essa professora veio para falar de novo o que a gente já sabe, que os métodos de consumo estimam ou medem a frequência e a quantidade dos alimentos por grupo ou indivíduos durante um período de tempo. Como nós falamos anteriormente, os três métodos, recordatório, registro e frequência, são os mais utilizados. No nosso meio, o registro em menor número para estudos populacionais, ele foi utilizado na POF devido à facilidade dos indivíduos estarem anotando, porque o entrevistador fica por um período de tempo, naquele domicílio para que os indivíduos preencham a caderneta, mas nem sempre é possível estar utilizando esses registros. Então, mais utilizados mesmo seriam o recordatório e a frequência. Eu não sou contra a frequência alimentar, já expus aqui, eu só acho que ele é um instrumento de pior qualidade para que a gente possa medir a ingestão energética e comparar com esse gasto energético da população. Bom, em relação às tendências, eu começo a falar para vocês que há uma tendência mundial em compartilhamento de open access. Na verdade, são acessos abertos, onde as pessoas podem colocar suas informações e e obter qual seria o melhor método, por exemplo, de consumo alimentar, para utilizar no seu estudo. Então, essa é uma Open Access do National Cancer Institute dos Estados Unidos, e ela ajuda os pesquisadores a você determinar qual é a melhor maneira de avaliar a dieta. Além de você poder colocar características da sua população, ele é muito inteligente, porque ele tem todo o conteúdo do que são os métodos, quais as medidas que os métodos utilizam, quais são os seus desfechos, e você pode avaliar o recordatório, avaliar o questionário de frequência, quais as medidas de risco que você vai utilizar, qual é o delineamento do estudo. Ele parece um Kindle, quem já viu. Se você tem, por exemplo, medida de erro, ou fonte de erro sistemática, aleatória, você toca em cima e você consegue saber a definição. Enfim, ele é um instrumento em que a pessoa pode ter uma gama de informações. Está havendo também uma disponibilização em alguns sites sobre instrumentos, tanto questionários de frequência eletrônicos, europeus, americanos, questionários de atividade física, para que as pessoas possam compartilhar esses instrumentos. E o objetivo também é utilizar as tecnologias inovadoras. Não é que os métodos eles continuam sendo o mesmo, mas utilizar da tecnologia para que a gente tenha um menor custo da coleta de informações, maior tempo efetivo, que ele seja menos trabalhoso, e essa interação e participação dos indivíduos. Eu queria colocar assim como programa de computador para fazer o cálculo do recordatório, o instrumento do National Cancer Institute, ele chama ASA24. Se vocês entrarem também com esse nome no Google, vocês também conseguem ter acesso à página. Esse recordatório, auto-administrado, ele vem sendo desenvolvido há vários anos, e agora ele já tem uma versão pronta em inglês, em português, para crianças,
e você faz um registro do estudo, né? O pesquisador, e você, como pesquisador, pode monitorar esse status do recordatório e depois fazer as análises. E o próprio indivíduo, ele pode ser o respondente, ele entra, existem aquele método dos 5 passos que eu expliquei para vocês, você vai digitando o seu próprio recordatório, você tem imagens de alimentos e fotos de porções, e depois tem uma resposta. Isso vai sendo alimentado no web, quando o pesquisador entra, você já tem um banco de pronto em nutrientes, em alimentos. E agora, o que eles estão fazendo é desenvolver uma versão para o telefone móvel. Isso vai ser uma tendência, eu vou mostrar em alguns outros dados americanos e mesmo europeus, em que as pessoas usam o telefone para poder fotografar a dieta antes e depois, e pelos pixels, e pela área, e pela textura, você já tem a quantidade consumida, e em alguns casos isso é utilizado até para intervenção, porque ele avalia e assim, para algumas coisas ele fala, você tem que comer mais frutas e mais verduras, enfim, há uma interação muito grande com os respondentes. O que também acontece, que eu acho que assim, por exemplo, o National Cancer Institute, são institutos, são universidades, são órgãos governamentais que propõem esses instrumentos. Não são pessoas isoladas, né, que querem desenvolver um software para vender. Então, tem toda uma parte metodológica em relação a isso. Por exemplo, o próprio ASA, ele tem validação com água duplamente marcada, que aí responde um pouco o que o Luiz já tinha me perguntado. Quando você sabe a quantidade de underreporting, você tem uma amostra feita de quanto é esse underreporting pelo seu instrumento. Então, acho que isso é muito importante. Aquilo que eu falei, o do ASA ainda não tem a versão por mobile, mas a gente tem outros institutos que apresentam. Você tem o uso, então, das fotos para estimar as porções, estimar o peso, o volume, a área, a textura, e você tem alguma dificuldade em posicionar a câmera. Essa foto eu fiz da mesma forma com que vocês estão aí me vendo e vão fazer a minha. Eu não tenho um programa, agora me disseram que tem um programa para você fotografar slide do outro, né? Nada na vida se cria, tudo se copia. Então, é um pouco para mostrar para vocês que a cada hora, né, você vai tendo exatamente a figura do que a pessoa comeu durante todo o dia. Isso é possível também você fazer uma marcação e anotações no local em que você está, uma vertente muito importante agora é avaliar um pouco as refeições. A gente até tem uma publicação em relação a isso, é você estar avaliando a refeição do indivíduo e o contexto social, com quem ele está, onde ele está, tá? E esses instrumentos facilitam a coleta de informação. Isso é outro mobile também, né, onde você tem assim, você fotografa o prato antes e depois, aí você desconta o resto, né, aqui foi um resto, pouco resto, né, de ingestão, mas com isso você tem uma estimativa do consumo de alimentos. Aqui no Brasil, o que a gente caminha nessa direção, né? O EPIC, não sei se todos sabem, é o European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Foi o estudo, eu não sei, alguns falam EPIC, outro EPIC, um estudo que envolveu 500 mil de europeus em 10 países em 15 anos, né? É uma corte. E o EPIC, ele desenvolveu um recordatório de 24 horas para ser aplicado durante a entrevista. Ele foi validado com água duplamente marcada, com nitrogênio urinário para proteína e outros elementos em 23 países. Aí a proposta, né, foi fazer um upgrade desse software. Para nós, aqui na América Latina, a gente está chamando esse projeto, inicialmente, que era bem mais bonito, La Dieta, que se chama Latin American Diet, né?
é uma versão em espanhol e em português. Em espanhol, quem está participando é o México, e em português, quem está participando é a USP e a UERJ, né? A Edna está aqui para comprovar. Então, é o envolvimento dessas 3 instituições. Como está sendo aqui no Brasil? A gente avaliou os alimentos mais consumidos, alimentos mesmo, através da pesquisa do módulo individual da POF, da pesquisa de orçamento familiar. Como o IARC, o International Agency Research, eles têm toda a estrutura da informática, né, e todo o know-how desses 15 anos de ter desenvolvido nesses outros 23 países. Então, a gente vê a lista que eles têm e quais os alimentos, o arroz que já existe nesse software, ele não precisa ser substituído. O que a gente precisa colocar são os alimentos normalmente de origem nacional, frutas, verduras, legumes, por exemplo, muitas receitas de feijoada, enfim, de outros tantos alimentos que são necessários, né? Existe as fotografias desses alimentos, a gente está fazendo um estudo já, com uma pós-doc, nós vamos usar as fotografias, né? Para cada alimento existem 5 porções com 5 fotografias e arroz, né? É uma coisa que a gente não precisa fazer fotos, por exemplo, porque a variação da proporção do Brasil e para alguns outros países, como eles têm várias fotografias, a gente consegue ficar com essas 5 porções. Agora, alguns alimentos é necessário que a gente faça a porção, porque isso varia de cultura para cultura. E o que a gente está fazendo também é uma padronização das receitas, né, toda uma busca para desenvolver esse software. Na verdade, é adaptar, validar e implementar. A próxima etapa, porque isso exige é muito trabalhoso em relação a facetas, a como o alimento pode ser chamado, usando os tag names, porque uma vez pronta essa entrevista, depois você pode associar a várias tabelas de alimento. Então, os brasileiros podem escolher a fonte que vão utilizar, né, que aí também é um outro esforço que depois eu vou estar comentando, mas os americanos podem usar a tabela deles, os gregos a tabela deles e assim por diante, né? Cada país, porque o tag name associa sempre o mesmo alimento com as diferentes composições. Em relação a essas fotografias e aos pixels, o que a gente tem aqui no Brasil? Deixa eu só fazer uma parte. Eu só queria dizer que, por enquanto, todo esse esforço de estar adaptando essa tabela está sendo um esforço da USP, né, do nosso grupo, do grupo do Rio, que envolve a Rosângela, a Edna, da UERJ. Vocês nem são da UERJ, né, são da UF. Mas tudo bem. Não sei por quê, porque acho que foi a Roseli indicada inicialmente. Então, assim, envolve esse esforço do grupo de São Paulo, vamos dizer assim, do grupo do Rio, do grupo da OMS da França, e todos os financiamentos são CNPq, FAPESP. A gente tem implorado, falado em vários eventos sobre o Ministério da Saúde, que não se pronuncia nunca em relação a nada. E a gente gostaria de desenvolver isso para que todas as universidades, e isso depois de desenvolvido, que a gente está fazendo um esforço assim de formiguinha, mas eu acho que vai conseguir adaptar e chegar a um instrumento. A gente não pode ficar nas universidades com esse instrumento. Isso teria que ser uma proposta, um encampamento governamental. Mas a gente está tendo bastante dificuldade até desse entendimento do que é necessário. E isso é uma iniciativa da Suzana, que é uma outra aluna, Franciscato, no pós-doc, e ela, não sei se vocês devem conhecer, ela está envolvida no NutriAmigos, né? Ela trabalha no NutriAmigos e com a Lei Rouanet da Educação, porque ela faz educação nutricional para as crianças, ela conseguiu um dinheiro e a proposta dela foi assim: ela está fazendo as fotografias, mas ela não consegue fazer no mobile, é uma fotografia do prato da criança, né? Ela já está em fase de teste,
E olha, pelos pixels, né, que é essa mesma tecnologia que a gente viu fora, você consegue ter o valor nutritivo e a quantidade de alimentos consumido pelas crianças. Mas ainda as crianças têm que se servir do prato, parar, né, com aquela bandeja num local próprio para fazer a fotografia e depois fazer o consumo, né? Isso é uma forma. Então, provavelmente, né, as tendências serão a gente ter esses instrumentos automatizados que facilitem a coleta de informações, que minimizem os custos e que a gente tenha acesso a um número maior de inquéritos. Como eu falei, o ASA 24, por exemplo, do National Cancer Institute, eles têm 2.700 inquéritos são digitados por dia, 35 projetos desenvolvidos nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Nós até tentamos fazer uma aproximação com a professora para estar traduzindo esse programa, para fazer a mesma adaptação que está sendo feita com o IARC. O problema é que as porções eram muito diferentes, assim, o trabalho ia ser muito maior no momento. Uma outra coisa importante, o professor Maurício já até falou, né? Bom, vamos supor que a gente tivesse um mundo ideal, você conseguiu fotografar e estimar qual é a quantidade de arroz, feijão e bife que os indivíduos consumiram, a gente passa por uma outra problema, né? As tabelas de composição nutricional. Então, eu queria colocar que assim, aqui no Brasil a gente se vale mais da tabela de composição de alimentos da TACO, e só que, infelizmente, a gente acaba utilizando como base de dados o USDA, porque a gente não tem outra opção, né? Vocês sabem que o conteúdo dos nutrientes ele varia conforme estação, local, condições de crescimento, armazenamento, processamento, técnicas culinárias. Só que essa variação ela também depende muito do nutriente. Por exemplo, se eu falo de gordura, essa variação ela é muito menor, por exemplo, de quando eu falo de selênio, onde, dependendo do solo, do clima, essa variação pode ser enorme, né? Agora, tem um trabalho, depois eu não pus a referência aqui, mas muito interessante, até do grupo do Willett, e eles mostram, através de algumas referências, que, mesmo você tendo essas diferenças, isso não compromete o ranqueamento dos indivíduos nos níveis de ingestão e associação deles com os desfechos em saúde. Em todos os... Porém, eu não tinha outro slide nosso. Uma coisa que o Maurício também já salientou, a gente tem que ver muito bem, né? A compilação desses dados, ela tem que ser uma compilação adequada, porque se a gente pegar energia e diferentes tabelas, eu estou mostrando aqui, né, Oman, Noruega e Estados Unidos, isso é porque esse slide é copiado da minha postdoc, que estava fora, por isso que tem essas tabelas, né? A gente vê que a determinação para a equação de energia, por exemplo, em Oman, eles não consideram o álcool, né? Há uma tendência, né, de que, por exemplo, na Noruega, eles colocam também a fibra dietética. Então, a gente precisa ver qual é essa energia que a gente vai estar copiando, né? Como está sendo feita a compilação desses dados. Uma coisa interessante é que agora, né, na faculdade, a gente tem um curso online com a FAO e tem uma professora envolvida, que pelo menos você tem regras mínimas de como fazer essa compilação, até da introdução de receitas, que é uma coisa que nós, nutricionistas, fazemos muito, e você tem uma ordem, você tem fatores de retenção, enfim, como você fazer essa coleta dos dados. E uma consistência que, né, foi feita, a gente faz muito no ISA, na hora da compilação, a gente faz uma crítica. Todos os valores que estão abaixo de 800 ou 4.000 calorias, não é isso que são retirados, eles são verificados. E na hora de fazer um padrão de digitação ou de compilação da tabela, a gente avalia, né, se tem algum estudo nacional, qual foi a metodologia utilizada, e se pelo menos os macronutrientes eles estão dentro dessa faixa de 80% a 120%. E como vão ser a inclusão das receitas. Muitos alimentos, como nós falamos, feijoada, caipirinha, enfim, eles não existem nas tabelas internacionais, então o cuidado de como essas receitas vão ser incluídas, tá?
e correção dos nutrientes, né? É possível, eu vou dar um exemplo, a nossa farinha é fortificada. Quando a gente usa dados, às vezes, internacionais, as farinhas não são fortificadas, mas é possível que a gente liste no Excel e depois a gente faz uma correção. Então, tudo isso tem que ser observado. Uma coisa interessante, no site que está lá em cima, vocês podem copiar, houve esse curso online, né, sobre compilação de alimentos. Ele foi dado aqui na Universidade de São Paulo e existe no site da FAO um documento em português, né, que a gente ajudou a traduzir, de como fazer essa compilação, né, como você vai escolher as receitas, quais são os fatores de retenção que alguns alimentos, a perda de vitaminas e minerais, enfim, como isso vai ser realizado. Eu queria mostrar para vocês que, assim, óbvio que eu estou participando de um grupo latino-americano e vão pessoas de composição de alimentos e eles falam assim, que falta dado mesmo, a gente não tem dado de um monte de alimentos, né? Mas aí eu digo para eles, mas vocês se juntem e arrumem uma tabela e compilem uma tabela direito para que todos nós podemos usar, porque também, assim, são searas diferentes e necessárias. Há um movimento também nos outros países, em função da utilização dos telefones e da informatização, de que você tenha fontes de dados de nutrientes adequadas para esse cálculo do valor nutritivo. Então, isso é um trabalho que está sendo coordenado pelo meu marido, do qual eu não faço parte, é o outro Fisberg, e a Irina, da Argentina, e eles estão fazendo um estudo na América Latina com 8 países, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru e Venezuela, onde houve uma compilação e a organização dos alimentos desses diferentes países e das receitas, e isso até já foi publicado. Então, da necessidade, né, de que a gente tenha uma identificação em cada país desses valores nutritivos, dessas receitas e como vai ser a compilação. E outra tendência, né? Então, uma tendência é essa informatização da coleta de informação, a outra das tabelas, que são importantes, e a outra seria em relação aos biomarcadores. Nós já vimos, eu já mostrei esse estudo antes, que a água duplamente marcada seria o nosso mundo ideal, né? Também tem problemas, mas vamos dizer assim. Com ela, a gente pode determinar o underreporting. Caso isso não seja determinado, possível, o Luiz vai falar que é tudo uma porcaria, e é mesmo, né? Mas existem possibilidades mais antigas e um pouco mais novas, né? Mas quase 10 anos depois, de que, através de fórmulas, você pode comparar a ingestão que é referida com a taxa metabólica basal ou com algumas equações em relação à necessidade energética e do RAINE. A diferença do Macquarie para o RAINE é que aqui eu não tenho nível de atividade física, né? Eu só faço as equações a partir de dados de peso, altura e idade, e aqui eu posso contar com o nível de atividade física. Apesar dos erros, a nossa experiência, eu ia só mostrar para vocês, né? A gente fez esse trabalho sobre o subrelato da ingestão energética e fatores associados em estudo de base populacional, do ISA. E os resultados foi que a prevalência, né, dos subrelatores foi de 15%. E o subrelato foi associado a você ter excesso de peso, né, na regressão múltipla, e com um fator de proteção foi a satisfação corporal. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente usa esse dado, mesmo que ele não tenha uma qualidade como a água duplamente marcada, quando esses indivíduos, ou eu coloco essa variável no meu modelo, né, de regressão, ou esses indivíduos são retirados da minha amostra para que eu possa fazer associação com os desfechos, essa associação, ela
acontece, ela aparece, né? Então, o subrelato, ele de alguma forma, ele é importante e ele tem que ser considerado. Mas se vocês forem avaliar, a gente tem muito pouca informação em relação a isso. Eu acho que os pesquisadores têm até medo, porque se o subrelato ele for muito elevado, começa. Para que serve esse dado? Ele não serve para nada, né? Então ninguém quer falar mal de alguma coisa que faz. E eu acho que daí a grande dificuldade que se tem. Uma outra coisa importante é o ajuste pela energia, né? Você retirar esse efeito da energia, porque se eu como, né, 4.000 calorias e o Luiz comeu 1.000, a minha chance de ter comido, por exemplo, mais cálcio é muito maior do que a do Luiz, né? E pode ter coisas que é ao contrário, né? Se eu como 1.000 calorias, provavelmente eu comi muitos vegetais e quem comeu 4.000 comeu quase nada, né? Isso não é sempre igual, essa relação, associação não é sempre positiva ou negativa, mas ela existe. E aí, nas investigações, eu tenho que fazer esse ajuste com a energia. Os dois métodos mais utilizados, um é o método do resíduo, que tem sido muito utilizado pelo Willett. Graças a isso, acho que ele é a pessoa na literatura que tem o maior fator de impacto. Nunca olhei isso, mas... E o método da densidade energética, que nada mais é de eu avaliar a quantidade de energia, do nutriente por 1.000 quilocalorias. Aí, o que essa professora está falando de novo? Nada, isso é velho, mas tem uma particularidade nova, né? O método dos resíduos ele tem uma limitação, porque ele requer que a distribuição do nutriente seja normal e, principalmente, não para nutrientes, mas para alimentos, a gente tem distribuições que não são normais. Mas o conhecimento novo que se tem disso é que, atualmente, outros países que avaliam marcadores bioquímicos, como nitrogênio urinário, enfim, alguns marcadores, parece assim que o método da densidade ele tem sido melhor, ele tem correlações melhores, né, do que você utilizar o método do resíduo. Então, vai ser uma tendência próxima, tá, utilizando mais o método da densidade. Bom, aqui eu vou... Esse é um trabalho do Willett, onde ele faz uma defesa dos estudos epidemiológicos, que as pessoas começam a falar que os estudos não servem para nada, e aí vai falar, quando essa professora vai parar com tudo isso, né? Mas é mostrar para vocês assim, esse é o futuro. O futuro não é só a Regina, não é só a Luiz, não é só a Rosângela. O futuro é a junção e a interdisciplinariedade, né? A gente vai ter a epidemiologia clássica, onde nós temos os diferentes fatores, aqui está a dieta, o estresse, a atividade física e a melhoria de todas essas medidas e os avanços, mais uma conversa também com as ciências ômicas, né? Que elas não são novas e essa interrelação, o que isso nos leva? Nos leva a saber quais são alguns mecanismos e alguns alimentos que estejam, né, quais são esses mecanismos que podem estar influindo nos desfechos epidemiológicos. E aí, essas são chamadas novas disciplinas, mas, na verdade, elas são velhas, né, elas só estão sendo mais exploradas. A gente tem o genoma, que relaciona o DNA, o transcriptoma, o RNA, proteoma, as proteínas, e a metaboloma, que se refere aos diferentes metabólitos contidos nos alimentos, né? A possibilidade de dosar açúcares, nucleotídeo, aminoácidos e peptídeos. E esses metabolomas, eles permitem, então, você descrever respostas bioquímicas detalhadas ao sistema celular e às exposições dietéticas, e principalmente para a nutrição, identificar novos biomarcadores do consumo alimentar e avaliação da relação entre o consumo alimentar e o risco para doenças crônicas em estudos epidemiológicos. E aí, né, uma coisa que vai vir com peso, eu acho que isso vai ser o futuro, né, e já existem vários metabólitos definidos para os diferentes alimentos. Por exemplo, aqui a gente tem
já metabólitos para o café, para o vinho, para frutas cítricas, para o chá, para a maçã, para os chocolates e para outros. Como isso é feito, né? São coletadas amostras de urina e sangue dos indivíduos, e aí se estuda o metaboloma desses alimentos. Então, para o café, como vocês podem ver, isso é uma curva ROC, né? Ó, aqui o café é o primeiro em relação à sensibilidade e especificidade. Então, a partir de novos conhecimentos, você vai conseguindo relacionar, né, esses metabólitos, comparando com o recordatório de 24 horas. Então, por exemplo, você faz um recordatório, você dosa a quantidade de cafeína e depois você tem a possibilidade de fazer essa confirmação da quantidade de café baseada nas catecolaminas que essa pessoa ingere. Isso é um futuro, mas é um futuro que já existe. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, International Agency Cancer Research, já está apresentando, fazendo esse estudo e relacionando, né, esses componentes com os dados que eles têm do EPIC, né? Então, eu acho que é um caminho, né? Para nós isso parece assim, não é tão longe. A gente vai conseguir, por exemplo, nós em São Paulo, a gente já tem um trabalho aceito, a gente viu a ingestão do consumo de café no ISA e agora a gente está dosando, né, não é nós temos uma parceria com o professor que está dosando as catecolaminas para nós, para poder fazer essa junção. Então, realmente, assim, isso é um caminho extenso a percorrer, isso não é uma coisa de um pesquisador, mas de vários, né, em conjunto, que possam se unir para tentar elucidar as questões da dieta em relação aos desfechos. O que eu queria falar é que, assim, a dieta é muito difícil de estudar, porque você não come uma coisa, você come várias coisas com muitos componentes conhecidos, muitos componentes desconhecidos, é muito individual, são muitas combinações, então, por isso dá grande dificuldade. Uma outra coisa que, né, um outro item que eu acho que merece e tem que também evoluir, é uma tendência nos próximos anos, é que, uma vez escolhido que o recordatório, né, aparentemente, para alguns tipos de estudo, principalmente acompanhamento e vigilância nutricional da população, ele é importante, ele mede a ingestão atual, eu não posso ter só uma medida, eu tenho que ter várias medidas. E, tendo várias medidas, eu tenho que fazer a correção desses dados pela variabilidade intrapessoal. Então, esse é um trabalho, né, que nós fizemos, a gente tem com adolescente também. Quantos dias de inquérito são necessários para estimar a ingestão habitual de energia e nutrientes? E aí, aqui, mostrando para vocês, né, são os diferentes nutrientes. Eu tenho 2 pontos de corte, né, um R de 0,80 que é menos rigoroso e um de 0,90 que é mais rigoroso. E vocês podem ver que o número de dias necessário aqui, né, para energia eu tenho 5 dias com o primeiro ponto de corte, com o segundo é quase 15 dias. É impossível nos estudos populacionais que a gente tenha um número muito grande de dias. Por isso, né, um pouco essa curva que o Maurício já tinha mostrado para vocês, né? Na verdade, o que eu vou fazer é observar a distribuição do consumo do nutriente na minha população, né? Se eu tenho um dia só de observação, eu estou considerando a variabilidade intraindividual que cada um tem consigo mesmo, eu tenho uma curva muito mais achatada. Quando eu tenho essa medida de vários dias, a distribuição melhora. E como eu olho, né, o ponto da necessidade média estimada para classificar os indivíduos em inadequados em determinado nutriente, se eu não fizer essa correção, eu posso fazer um diagnóstico de um número muito maior de indivíduos com a curva vermelha, como vocês podem ver, determinado pela área, do que com a curva amarela. Então, isso se torna uma necessidade. Aí, a primeira pergunta que a gente tentou responder é que, muitas vezes, eu não posso repetir em toda a minha população um recordatório de 24 horas. Então, qual seria, né, a quantidade mínima de recordatórios que a gente pudesse fazer
para ter essa correção. E nós chegamos a uma resposta que é em 40% da população, né? Enquanto mais gente você fizer, melhor, mas dada a impossibilidade. E aí existem vários métodos descritos na literatura para fazer essas correções. Os mais utilizados é o do NCI e do MSM, que é Multiple Source Método. Porém, por exemplo, o NCI, ele requer que você tenha uma macro no SAS, né? Nem sempre os diferentes grupos possuem o SAS. O MSM, ele é uma plataforma online. E o que nós fizemos, né, é assim, no nosso site tem um tutorial que explica passo a passo como a pessoa fazer esse ajuste da variabilidade. O que esse ajuste ainda, né, a melhoria, o que tem que acontecer é que, assim, o ajuste funciona muito para as determinações populacionais, mas quando eu faço o ajuste e eu vou associar com marcadores bioquímicos, esse predito, ele não me dá muitas respostas, então ele não funciona muito em nível de indivíduo. Por isso que eu acho que isso é uma tendência também da busca de um melhor método para as predições individuais. Bom... Ave de Sésamo, peraí. Bom, aí, assim, uma outra tendência é a avaliação dos padrões. Como eu falei, a tendência tradicional e reducionista seria sempre a avaliação mais em relação aos macro e micronutrientes. E a dieta, ela é multidimensional, a gente não come uma coisa só. Então, isso vem, né, de encontro à análise, e atualmente você tem duas propostas, na verdade, três, né? Deixa eu só voltar. São os métodos derivados teoricamente, do qual eu só vou citar algumas informações de todos, né? Os métodos derivados empiricamente e os métodos derivados teórico-empiricamente. Elas vão falar, bom, agora por que essa professora vai estar falando de método de análise se nós viemos aqui para saber tendência dos instrumentos, né? Mas porque, dependendo do instrumento que você utilizar, você pode ter resultados diferentes. Se você usa, né, um recordatório de 24 horas para classificar os indivíduos no índice de qualidade da dieta, você tem um resultado. Se você usar o questionário de frequência, você tem outro resultado, porque um questionário é aberto, o outro é um questionário mais fechado, com uma lista limitada. Então, isso pode ter um impacto nos resultados que você vai observar, tá? Então, os métodos dirigidos pela hipótese, né, existem vários índices na dieta, eu vou citar o índice de qualidade da dieta, existe o índice do Mediterrâneo, acho que são mais de 23 índices que são apresentados. O mais conhecido é o Health Index, né, que é utilizado pelos Estados Unidos, que foi usado por nós como revisado para a população brasileira. Por que eles são dirigidos por hipótese? Porque eu parto do princípio de uma série de recomendações, que as pessoas têm que consumir tantas porções de frutas e verduras, tantas porções de grãos, uma quantidade de X a Y de sódio, uma quantidade de X a Y de gordura. Então, esses métodos, o que eu quero observar é a adesão da população a esses métodos, né? E aí, só mostrando para vocês, a gente tem alguns trabalhos, né, na literatura em relação a isso, e esses são os dados de 2013, de 2008, que eu só queria dizer para vocês. Quando a gente avaliou a população do município de São Paulo, adolescente, adulto e idoso em 2003 e 5 anos depois, o que a gente mostrou é que, assim, eu não vou me lembrar, mas o IQD, o índice de qualidade médio, varia de 0 a 100. Foi observado 57
pontos, né, em média, em 2003 e depois 58 em 2008. Quer dizer, a diferença é de 1. É uma diferença, sim, ela pode ser numérica e estatisticamente, porque a amostra tem ponderações, mas eu digo assim, a dieta não melhorou nada, né? Porque se eu falar que a população tinha 57 foi para 58, é uma melhora que praticamente inexiste. Aí, quando eu observo pelas faixas etárias, vocês olharem aqui, ó, adolescente é vermelho, sempre né, primeiro 2003, 2008, verde são os adultos e azul são os idosos. E sempre a primeira barra é o ano de 2003 e a segunda de 2008. Então, os itens que mais modificaram para essa melhora na dieta foi para frutas totais, que vocês veem que a recomendação é 5 pontos, e está muito longe disso, né? Mas houve um aumento entre os adultos e os idosos. Depois, vegetais verdes, que piorou para os adolescentes, mas a pontuação também é 5. Eu não, assim, até agora a gente também não consegue entender, né? Quando a pessoa come um hambúrguer, ela come alface, ela come tomate. Os vegetais, eles são mais facilmente de serem alcançados do que a própria fruta, que é consumida bem menor, né? Os leites e derivados, só os adolescentes apresentaram pontuação, mas vocês veem que aqui a recomendação, a pontuação é 10, a gente não chega com os idosos, né, perto da metade. A gordura saturada, né, que a pontuação é 10, mas, né, houve uma melhora, que aqui é estranho, vocês falam assim, bom, comeu menos, mas ganhou mais ponto, mas não é isso, comer menos gordura traz mais ponto. E depois o sódio, né, que foi bem interessante, eu acho que a mídia funciona, porque mesmo com pontuação baixa, houve uma redução no consumo de sódio para todos os estágios de vida, mas o pior índice foi dos adolescentes, onde a gorda que junta bebidas açucaradas, eu já ia cometer uma gafe aqui, né? Bebidas açucaradas, gordura saturada, enfim, os alimentos que a gente diria, né, que tem baixo valor nutritivo, houve uma redução, ou seja, os adolescentes consumiram muito mais, e essa redução foi significativa. E aí, comparando as 3 faixas etárias, a gente viu assim, em 2003, você ser adulto significava 2,6 pontos na sua dieta, e ser idoso, 7,4 pontos. Então, em 2008, você ser adulto significava 6,1 pontos, e você ser idoso, 11,3 pontos. Então, a gente vê que os adultos e os idosos, de uma certa forma, melhoraram um pouco a dieta. Mesmo essa melhora pequena, ela não se deve aos adolescentes, que aparentemente são os indivíduos que têm a pior dieta, e esses é que vão ser os próximos adultos e idosos, né? E para isso, a gente utilizou o recordatório de 24 horas, mas tem esses inconvenientes, não. Dependendo do instrumento escolhido, você pode ter resultados diferentes. O método derivados empiricamente por dados significa assim, eu não parto de hipóteses, e sim de técnicas de análise multivariada de dados, e através dessas técnicas eu consigo descrever o padrão de consumo, né? Normalmente, os mais utilizados são análise de componentes principais, análise fatorial exploratória e análise de cluster. E Trillet Transform, né? A gente nunca fez o Trillet, acho que uma aluna da Rosângela é que fez isso, né? Eu só queria mostrar para vocês aqui, né? Usando a análise de componentes principais ou a fatorial, se você usar o questionário de frequência ou recordatório, você tem percentuais da variância explicada que são maiores para o QFA, porque agrupa um maior número de alimentos, do que quando você tem recordatórios ou registros utilizados. E aí, só para quem não lembra, né, o que é isso, aqui eu usei análise fatorial, o que a gente consegue fazer é descrever padrões, que nem nesse padrão a gente chama de tradicional, porque o que mais explica, né, esse padrão é o feijão e o arroz, seguido desse azul clarinho aqui, que é o leite, manteiga, carnes vermelhas, açúcar de mesa, ovos.
e esses outros alimentos que se correlacionaram de forma negativa. Depois um segundo padrão que a gente chamou de padrão prudente, que se uniu os vegetais, o azeite de oliva, né, num primeiro momento, com uma maior contribuição, né? Depois os condimentos naturais e as frutas, aí pães integrais, sucos de frutas, leite semidesnatado, peixe, e tem uma correlação negativa com refrigerante e biscoito. E o terceiro, que é o padrão moderno, que a gente determinou moderno, onde aparece o refrigerante, bebidas alcoólicas, carnes vermelhas e salgados como principais, e frios, maioneses, salgadinhos, enfim, como alimentos de menor contribuição, e padrões negativos com frutas, café e chá, leite integral, açúcar de mesa. Só que esses padrões, eles, além de que, dependendo do instrumento, você descreve um número maior ou menor de alimentos, a gente tem que considerar também que o grau de interpretação que você tem que dar para isso é bem complicado, como você agrega os alimentos. Por exemplo, se eu vou estudar doenças cardiovasculares, às vezes eu não posso ter leite semidesnatado junto com leite desnatado, dependendo do desfecho que eu vou utilizar. Por isso que é difícil até a comparação dos resultados na literatura, né? E o último padrão... não, eu nem pus, acho que o último... eu não pus. Deixa eu só falar para vocês. Eu acho que eu comi uns slides. Mas o último padrão, que é esses métodos derivados teórico e empiricamente, na verdade, eles usam as duas abordagens misturadas e, normalmente, eles são mais utilizados quando eu tenho algum desfecho, né? A Rosângela tem um trabalho de uma aluna de doutorado que comparou os métodos derivados, né, com análise fatorial, com o Trillet, com os três métodos, e consegue mostrar que os padrões descritos eles são semelhantes. Deixa eu só passar. E aí, só para terminar, eu queria falar para vocês uma coisa tão simples, deixar essa charge, né? A gente não vai ficar fazendo uma terapia com o paciente do que ele consumiu. A gente tem que tentar metodologias de mais fácil acesso. Uma coisa interessante é que eles estão comparando, né, em outros países onde a tecnologia já foi incorporada, se a pessoa auto-preencher um recordatório ou ela ser entrevistada, qual é a diferença em relação à qualidade. Então, quando a pessoa auto-preenche, a qualidade é 10% pior do que quando a pessoa é entrevistada, porque sempre durante a entrevista, o entrevistador tem maior interesse nas informações, mas não me pareceu um percentual muito elevado, e talvez isso seja o futuro, né, de alguma forma, porque vocês, principalmente que estão na plateia, os mais jovens, né, não nós, vocês têm esses instrumentos como smartphone, o computador, principalmente o telefone, né? Eu acho que isso vai ser o futuro mesmo, porque fica um dia inteiro utilizando essas informações, então acho que isso vai ser uma forma de ajudar a que a gente consiga avaliar a dieta. Outra coisa que eu queria falar aqui é que, assim, eu venho aqui como representante, mas, na verdade, eu não sou nada se não fosse todo o grupo. A gente tem um grupo que envolve professores, alunos de pós-doc, e todo mundo aqui faz essas pesquisas. A gente conta com muito pouco dinheiro, como a gente já falou aqui, e acaba tendo, isso era a nossa festa junina, por isso que tem as bandeirinhas, né? E no site do GAC, o que a gente costuma fazer é colocar todos os artigos, as teses. Eu não sei se está tão, mas não está tão desatualizado, acho que faz uns 3 meses que a gente não mexe. Tem uma aba materiais disponíveis, onde a gente coloca esses manuais, os questionários. Por exemplo, quem quiser fazer o índice de qualidade da dieta, a gente tem até um DU, né, que a pessoa pode rodar para ela não ter que refazer. Eu acho que a gente tenta, na medida do possível, colaborar com todos os grupos. Olha, era isso, eu falo rápido, né? Isso que na metade eu comecei a ver que eu estava correndo muito, mas... Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa?
informação. Acho que a ideia realmente era compartilhar com vocês, até eu estava devendo, né, para Rosângela e para Edna, depois eu passo um resumo, eu fiz um resumo para apresentar para as meninas, mas vocês têm algumas coisas, por exemplo, desses sites Open Access, que vocês estão vendo em primeiro lugar, até depois do meu grupo, não apresentei para os outros, porque foram coisas que eu consegui coletar, né, nesses últimos tempos, mas é para que todo mundo possa ter acesso à informação e o compartilhamento de dados. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até onde eu acompanhei, o que eu consegui ver, tem algum tempo que eu não via isso, com relação à questão de fotografar o alimento, o prato, o que seja, né? E depois você automaticamente e não converter isso em gramatura, e, enfim. Ainda era muito tentativo, ainda era com muita chance de erro, uma variabilidade muito grande, tinham muitos que não conseguiam, caíam vamos dizer assim, na lixeira para depois ser vasculhado e ser feito manualmente. O quanto melhorou isso, se você sabe dizer? Eu acho assim, melhorou bastante, porque lá no Congresso a gente viu que tinha algumas empresas de smartphone que estão assim tendo um empenho muito grande, porque isso vai ser o futuro, que nem o National Cancer Institute vai lançar essa versão em mobile, né, na verdade em celular, e eles têm um rigor metodológico, deles vai ter até esses passos, sabe, assim, os 5 passos de você ir fazendo no telefone, porque na verdade isso vai substituir o uso do computador para fazer pelo telefone. Da fotografia. Mas que nesse ele escolhe, mas no outro eu acho que melhorou bastante a qualidade e o tanto de informação. Não sei se é totalmente ideal, mas eu acho que melhorou. É que também mudou a tecnologia, né? Em 2009, quando nós fomos para Washington, é a primeira vez que a gente viu a fotografia. E então, para eles, já é um número de anos investindo nisso, já é muito tempo, né? E o problema era sempre relacionado com fotografia? Não, mas assim, os que fazem mobile, a Universidade de Chicago se juntou com a Johns Hopkins e com uma outra universidade, e aí assim, o pessoal do telefone assessora com a tecnologia, mas eles que desenvolvem, né? Mas eu acho que algumas dessas plataformas, a tendência de algum tempo também, isso vai ser, eu acho que, cobrado para o uso geral. Eu acho que eles não teriam tanto interesse em ajudar, sabe? Se não tiver... porque o problema... de graça, total. O problema da fotografia é a questão da escala, quer dizer, o quanto que você aproxima ou afasta vai dar uma diferença brutal. Grande. E aí todos os que eu tinha visto foi aquele que você mostrou, inclusive. Tinha um quadriculado branco e preto com uns quadrados, que aí você punha embaixo, tinha o prato, e aí você conseguia. Você poderia fotografar de um satélite, que aí você iria conseguir fazer e proporcionalizar. Então o problema deles era justamente isso, como que você ajustar isso para você ter uma boa estimativa. Agora, você falando também assim, normalmente, que nem o National Cancer Institute, alguns que vão usar para dados de estudo populacional, eles escolhem as fotos para você anotar qual é a foto que você consome. E aí, com os outros que tiram foto, na verdade, muitas vezes é para intervenção, para você mandar mensagens para a pessoa. Coma mais fruta, sabe? Reduza a quantidade de bebidas açucaradas. Assim, talvez, como você está falando agora, me atentando, uma classificação menos rigorosa para a utilização do que transformação em energia e proteínas. A Enilson tem uma pergunta. E tem uma outra aqui também. Regina, tudo bem? Aqueles valores que você colocou como que foram excluídos de pontos de extremos de consumo, de ingestão, de 800 calorias e 4.000, foram exatamente os 2 desvios à esquerda e à direita do que você obteve, e foi com adultos?
Na verdade, a gente faz isso como consistência, isso não é ponto de corte. O que eu ia falar para vocês é que assim, a gente não tem feito retirada de inquéritos por valor baixo ou alto. O que a gente normalmente faz é assim, na hora de fazer a consistência, depois que o banco está pronto, é olhar os que têm menos que 800 a menos do que 4, e mais do que 4.000, né? Às vezes, adolescente, a gente tem a pessoa ingeriu 7.000, e é verdade porque tomou um monte de cerveja. Então, a gente volta nesses inquéritos para ver se não houve erro de digitação. Mas, uma vez feito isso, a gente tenta fazer, a não ser que seja assim, 22.000 quilocalorias, que às vezes acontece com os QFA, eles respondem tudo sim, algumas pessoas digitam lá no EPINF, quando vai ver tem milhões. A gente não exclui. Se isso não promove uma distorção nas medidas, né, estatísticas, vou falar isso, né, Maurício? Depois você me corrige aí, que a gente fica estatístico na plateia, a gente tentando explicar. Mas, normalmente, a gente não tem excluído, não. A gente não tem usado aqueles propostos antigamente do ILET de 500 e 3.500, ou não sei, elas também, né? A gente não... Nossa experiência só para consistência mesmo, para olhar e fazer a correção, mas não tem feito exclusão. Meu nome é Alice. Professora Regina, você disse sobre uma pesquisa que acho que os seus alunos estão fazendo com ingestão de café e a presença de catecolaminas. É plasmático? Vocês fizeram por recordatório? Eu fiquei interessada, queria saber se já está publicado, se está em estudo. Olha, em relação à ingestão, eu sei, porque eu corrigi ontem à noite que ela foi aceito pela Nutrition Research, então acho que daqui a pouco já sai a proof, né? E foi por ingestão. Aí, como foi feito, é que a gente usa a tabela do USDA, com as ressalvas já feitas por todos nós, que tem as falhas. Agora, eles estão, acho que, dosando no sangue, porque no ISA a gente não tem urina de nada. Aí é um outro professor da USP, eu não sei te dizer, mas se você me mandar um e-mail, né? Então, eu sou temerária agora, porque no meu departamento eu coleto os dados todos do ISA e faço a ingestão, só que eu tenho a Lígia que faz vitamina D, faz... não sei, Dexa faz não sei o quê. O outro está estudando uns ácidos graxos, uns marcadores inflamatórios. E meu nome está indo tudo lá. Eu falei, meu desespero é alguém me perguntar e falar alfa-isoleucina 6, 5, como que isso é dosado? Aí eu vou dizer assim, olha, peraí, que nós vamos olhar lá no site, porque eu não sei. Quem manda usar o USDA? Aí a Vivian tem uma pergunta, você também vai fazer? Regina, eu ousei entrar nessa área de análise de dieta, porque eu sou mais da composição corporal, do gasto energético, mas eu fiz essa, talvez, besteira de ter entrado nisso. Enfim, a minha dúvida é em relação ao índice de qualidade de dieta, que a gente acabou fazendo um trabalho bem justamente quando trocou o guia alimentar. E agora eu fico assim, será que eu vou conseguir publicar alguma coisa tendo uma nova orientação em relação ao guia alimentar? Eu acho que você vai conseguir publicar, porque o guia novo, ele não tem quantidade... Não tem quantidade nenhuma, né? Na verdade, e assim, respeitando o documento, assim, a minha opinião pessoal ele é um documento bem escrito, mas ele não tem coisas práticas, sabe? Se achar que a população come muitas refeições, então mandar a população fazer só 3, porque está comendo muito, eu tenho cá minhas dúvidas, né? Assim, ele tem muito bem escrito, mas é parte de um princípio muito mais do que a pessoa acredita, do que as evidências científicas que se tem no momento. E, por conta disso, ele não tem nenhuma quantidade. Então, é um parâmetro. Todo mundo, do mundo inteiro, eles têm usado os índices de qualidade para avaliar supply, o que é vendido, como eu falei anteriormente, uma série de coisas, e a gente não vai utilizar, né? Não sei. Eu acho que, no fim, a gente vai ter que usar, e esse trabalho será publicado, com certeza.
Bom dia. Obrigada pela sua exposição. Consumo alimentar é muito difícil de medir, né? É um nó e tem um esforço enorme seu, do seu grupo, dos grupos do Rio, para tentar medir. Aí você mostra um slide em que você fala, ó, a população não muda consistentemente seu padrão alimentar, seu hábito. E a gente investiga consumo alimentar pura e simplesmente porque a gente quer avaliar a associação com risco de doença, principalmente doença crônica. O que é mais difícil, medir o consumo alimentar ou mudar o hábito da população? Mudar o hábito da população. Agora, o que eu acho também é que a gente tem muito investimento no diagnóstico, né? Mas a gente não tem investimento em políticas de intervenção. Vocês viram que o sal, né, é muito alto, mas se reduziu muito, né? E aí o que eu pergunto, começou a ter uma série de reportagens na TV, todo mundo falando do sal. Aí, pegando... também algumas iniciativas da indústria de redução, mas o que a gente via com os dados da pesquisa de orçamento familiar e do ISA, que o primeiro alimento que contribui com o sódio é o arroz, depois é o feijão, depois é a carne, depois é o pão. Por quê? Porque, na verdade, você não pode ver só quantidade, você tem que ver quantidade e frequência. E aí, como você come mais arroz, por exemplo, do que salame num dia, o primeiro alimento que aparece, né, de consumo eventual, tudo bem, o salame deve ter 1.000 miligramas de sódio, mas você vê o arroz. Então, acho que isso é importante. Só que não existem políticas, né? Não é que não existem, eu só estou dizendo assim, não existe um investimento grande em intervenção, e sim mais no diagnóstico, porque os estudos de intervenção são extremamente caros, difíceis de serem conduzidos, mas eu acho que tem algumas iniciativas que poderiam, né, ajudam bastante, como redução do sal, por exemplo, nos alimentos, uma proposta, campanhas educativas que poderiam ter um impacto importante, né? Se você começa a reduzir o sal é uma coisa que eles mostram assim, o brasileiro come muitas coisas muito salgado. Se você fizer uma redução drástica no início, ninguém vai comer. Então, talvez se você fizesse reduções pequenas, mas ao longo de um período, né, você poderia acostumar o paladar e tentar reduzir as quantidades de alimentos. Em meu nome e em nome da comissão organizadora, gostaria muito de agradecer a vinda da Regina. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui e pelo sucesso do evento, e pelo Luiz, pelo convite.